Aí começaram a explicar, né? A lei que eles estavam me detendo. A lei de terrorismo 2000. Eu fui detido no dia 18 de agosto de 2013. Então, assim, eu imaginei que eu já ia estar aguentando. Falei, fudeu, deu merda. Uma hora eu ia aprender a gente mesmo, que a gente estava fazendo, expondo o sistema de espionagem, e eu vou rodar. A rainha pagou a minha passagem para voltar. Eu falei, se eu não voltar em business, eu não vou voltar. E eles pagaram a executiva para eu poder voltar em executivo. E com 13 você falou que você foi pra rua. A primeira noite, assim, você lembra o que passou pela tua cabeça? A primeira noite eu quase não dormi, né? Eu fiquei andando, eu tomei tapa na cara de policial, voltando depois de entrega. Se você não consegue dinheiro de alguém na rua pedindo, você tem que pegar no lixo. É muito provável, que a gente vai poder ter provavelmente uma greve civil aí. Os caras estão defendendo a porra do Facebook e Google. Como é que as pessoas defendem isso? A gente fala, a luta contra a porra dos bilionários, me desculpa a linguagem, e aí os caras estão defendendo o Mark Zuckerberg, caralho, e o Google que controla a porra toda. Fala galera, está no ar o primeiro episódio do podcast Fora de Regra, o programa itinerante do Regra dos Terços apresentado por mim, Eric Mota. Nesse podcast você vai ouvir bate-papos sempre muito especiais com personalidades que eu tiver a fim de gravar e da maneira que der. O próprio nome já indica, né? Esse é um programa sem nenhum tipo de amarras e hoje ele está sendo gravado por uma ponte entre Brasília, onde eu estou, e Rio de Janeiro, onde se encontra o deputado federal pelo PSOL, David Miranda. Ele que é casado com o jornalista Glenn Greenwald, tem filhos adotados, cachorros e uma história de vida pra lá de interessante, como já deu pra perceber na abertura, né? A participação do deputado é somente através de áudio. Para você que está acompanhando aqui no canal do YouTube, a culpa é do otário que vos fala aqui, que esqueceu de avisar o parlamentar que a conversa também seria transmitida através de vídeo. Presta atenção nesse papo, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Spotify e vambora, porque essa conversa está bem legal. Deputado David Miranda, muito obrigado por topar participar, viu? Obrigado, Eric. É muito bom estar aqui com você, esse novo quadro que vocês estão fazendo. Estou ansioso. Pô, deputado, já para quem está nos acompanhando, né, esse é o primeiro episódio do podcast Fora de Regra e o deputado, ele passou uma semana difícil aí, de problemas de saúde. A gente resolveu então colocar aqui a transmissão apenas através do áudio. Tá vendo essa foto bonita do deputado aqui do lado? Sempre muito elegante, hein, David? Obrigado, Eric, são seus olhos. O deputado, ele passou por um probleminha de estômago, tá bem agora, né? Tá melhor, né, deputado? Tô melhor sim. Que bom, que bom. Bem, David, pra gente começar, primeiro eu já te peço licença para poder te chamar de David. A ideia é que a gente troca uma ideia aqui meio mesa de bar, só que eu tô de plantão esse fim de semana, então para mim vai ter que ser café mesmo, viu? Eu imagino que seja tomando remédio, também não vai poder ser cerveja não, né? É verdade. Estou aqui também só na água e tranquilinho. E vamos contar um pouco sobre você. Eu não conheço muito da sua história, né? Já conversei contigo algumas vezes, mas sempre relacionado à cobertura política. Então acaba que eu imagino que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo não sabem quem é o David, de onde ele veio. Conta pra gente, além de carioca, isso é nítido, qual é a tua origem, como foi sua infância? Bom, era que eu venho do Jacarezinho, né? Uma das maiores favelas que tem na América Latina, segunda maior favela. Lá tem, hoje em dia, acho que mais de 45 mil pessoas morando. Isso é uma favela muito grande. Nasci, fui criado lá até os 13 anos. Minha mãe biológica, ela morreu quando eu tinha 5 anos de idade. E eu fui morar com a minha tia, que me adotou, e com mais 6 irmãos, né, que eram meus primos que transformaram em irmão, e ela é minha mãe agora. E lá eu cresci, né? Assim, comecei a trabalhar muito cedo, assim, com 6, 7 anos eu estava entregando panfleto para dentista, 9 anos de idade eu estava trabalhando numa locadora de videogame, e com 13 anos eu saí de casa. Eu gostava muito de conhecer o mundo, matava a aula e pegava ônibus, ia até o ponto final e via a cidade. Com 13 anos eu tive desentendimento com a minha mãe e aí eu saí de casa.
né? E fui para a rua, aí fiquei aí um período na rua, andei durante uma noite toda, fiquei embaixo de marquise, comi de lixo, e depois eu fui morar com dois primos meus, né? Que eram mais ou menos da mesma idade que eu, ali na faixa etária de 14, máximo 15 anos, e com uma outra tia minha. E aí ela cedeu a parte de baixo da casa para a gente poder construir ali uma partezinha para a gente, e a gente ficou lá, que era uma espécie de garagem, e a gente começou a morar lá. Aí eu fui começar a trabalhar no centro da cidade, eu comecei trabalhando com engraxate, depois entregando o panfleto de um político que estava lá na época, que eu acabei começando a trabalhar numa loteria no centro da cidade. Aí lá eu era faxineiro, comecei como faxineiro, limpava as coisas, tudinho. Aí depois eu virei office boy para entregar, que ele fazia bolão, né, de loteria. Aí entregava os jogos ali no centro da cidade e também nos bairros, na Zona Sul, na Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois eu virei operador de caixa, e aí depois eu fui o despachante dos boys, aí virei atendente de telemarketing, eu virei vendedor de telemarketing, e depois disso eu fiquei até um período na gerência de uma outra loja que ele teve durante uns 3, 4 meses lá, até eu conhecer o meu marido, Glam, né? E todo esse período que eu saí de casa, eu estava ali, uma coisa muito interessante que eu tenho muito orgulho de falar é que, assim, tipo, eu sempre trabalhei, sempre me esforcei para poder fazer as coisas por mim, pelos meus primos, né? Que ficaram desempregados durante um período, então quem não tinha muita casa era eu que estava trabalhando ali. Durante o período eu eu pensei em uns 6 meses com um sapato rasgado do lado, não tinha, às vezes, R$ 1,50 para comprar, que era o combo de um salgado e um suco aqui no Rio de Janeiro, mas quando eu sobrava um dinheiro, eu comprava sempre livro num sebo que tinha ali em frente à Carioca. Então, eu sempre gostei muito de ler. E eu li muito Richard Bach, Paulo Coelho. Hoje eu tenho como dizer, assim, com muito orgulho que o Paulo Coelho é meu amigo. Incrível que naquela época, Legal. assim, eu lia ele, me ajudou muito naquele período ali que eu estava passando por muita coisa assim. E eu ia para baile funk, conheci todos os baile funk aqui, aquela tal liberdade que eu queria, eu tive, mas também tinha o preço, né, de trabalhar para caraca, assim, finais de semana, aquela coisa todinha. E aí conheci o Glenn, né? Aí eu conheci o Glenn quando a gente estava jogando, eu e os amigos, futevôlei, ali em Ipanema, na Farm de Amoedo. Ele estava de férias aqui, era o primeiro dia dele de férias que ele tinha chegado aqui, e aí ele tinha deixado a nossa cachorra Uli no apartamento, e aí voltou e foi para a praia. E aí foi o primeiro dia que a gente assim, se conheceu, estava jogando, eu chutei a bola, acertei a caipirinha dele sem querer. Aí eu já estava olhando para ele, sabe que meu marido, Sem eu sou querer, sei. extremo, mas foi sem querer mesmo. Aí depois, quando girou, né, meu time perdeu, aí eu fui, sentei, a gente ficou se olhando assim, eu fui para perto dele, ele sentei, comecei a conversar com ele. Ali na Farm de Amanhã a gente começa a conversar assim, né? Você não está muito familiarizado, mas é mais ou menos assim. A gente ficou conversando e tal, aí a gente saiu depois para poder jantar. E aí depois, 5 dias depois, a gente já estava morando junto. Morando junto. E a gente está junto até hoje. Vamos fazer Que legal. 17 anos de casado. Estamos com 3 moleques, né? Agora a gente está aí com o nosso sobrinho que, na verdade, ele não é meu sobrinho. Eu chamo ele de sobrinho porque ele vem para cá, para casa, desde que eu adotei os meninos, né? A mãe dele é lá do Chapadão, que é uma favela que tem aqui. E aí o Marcelo Henrique, ele começou a vir para cá, para casa, porque eu não queria que os meus filhos também só tivessem amizade com as crianças da escola, que têm uma renda completamente diferente. Eu queria que eles também vivenciassem isso com as amizades que eu mantenho até hoje. O meu amigo também era lá do Chapadão e trouxe ele para poder ficar junto com meus filhos também. E aí a pandemia ele foi ficando aqui em casa, ficou a pandemia todinha, ele queria estudar, aí a gente está agora com a guarda deles. E os Que meus outros legal. 2 filhos todo mundo conhece, né? Que eu adotei eles em 2017, já estão aí 4 anos com a gente. Cara, eu tenho muita curiosidade nesse lance de adoção. Eu vou, daqui a pouco, quero entrar mais nesse assunto. Aqui em casa mesmo, minha esposa afirma que ela não quer gestar, né? Não quer engravidar. E
óbvio, a escolha é 100% dela, não tem nem que me meter nisso, então, e eu, assim, eu não descarto a possibilidade de ter filho, então a opção que nos resta realmente é a adoção, e eu vivo muito em paz com isso. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade de jornalismo foi um projeto de adoção. A gente fez um site explicando todo o passo a passo sobre como adotar e contando histórias de famílias que adotaram, de pessoas que foram adotadas. Realmente é um assunto que mexe bastante comigo. Não sei se talvez pela minha irmã ter afirmado que eu fui achado por aí, sabe? Adotado pelos meus pais. Sabe aquela história que todo irmão mais velho fala pro mais novo? Mas brincadeiras à parte, antes de avançar para esse ponto, David, cara, você começou a trabalhar com 6 anos, né? É uma realidade inimaginável para muita gente, mas infelizmente realidade, talvez para uma quantidade maior do que a gente espere. E com 13 você falou que você foi para rua. Você ficou quanto tempo na rua, David? Acho que umas 2 semanas. Cara, você lembra a sensação que foi? A primeira noite, assim, você lembra o que passou pela tua cabeça? A primeira noite eu quase não dormi, né? Eu fiquei andando, eu saí de lá do Jacarezinho, aí falei com uns amigos meus, e aí depois eu fui direto, assim, peguei ali a Suburbana, né? Agora eu acho que eu esqueci o nome, mudou agora. Era a antiga Suburbana. Fiquei caminhando, caminhei a noite inteira, assim, e parei embaixo de uma marquise lá. Aí sentei e ali eu fiquei. Mas na época eu tinha um Game Boy, né? Então eu ficava jogando Game Boy. Assim, quando eu ficava. Até hoje eu sou muito apaixonado por videogame, assim, eu sou gamer mesmo, meus filhos também são. Mas eu Legal. ficava com aquilo ali. E, tipo, assim, eu tinha uma sensação assim de medo, assustado, mas eu tinha também uma sensação ao mesmo tempo de liberdade, porque eu queria muito assim. Eu já tive impasse com a minha tia tinha um pouco cabeça quente, hoje ela está muito melhor, sabe? Assim, criar a quantidade de filhos sozinha, sendo faxineira, sabe? Mulher negra, sofrendo todas as coisas que ela sofreu, a gente entende, a gente fez aquele círculo de volta, hoje a gente toma muito tranquilo, mas naquela época eu era um pré-adolescente, rebelde, que queria a liberdade que não tinha, entendeu? Então, assim, eu senti medo, mas eu senti também liberdade, assim, e eu fui construindo, assim, eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem as coisas que a gente faz e também tem os destinos, né, que você tem predestinado. Eu sou um cara de muita fé, eu sou pagão, né, assim, a minha religião é dos deuses antigos, eu sou guiado por Artemis e Apolo, que é da mitologia grega, né? Eles são o Sol e a Lua na representação, então todos os dias então, eu tenho uma oração de manhã e uma de noite que eu faço, de acordo com isso. De 2 em 2 anos eu vou para Dilos, onde eles nasceram na mitologia grega, é uma ilha que eu vou lá e faço minhas preces, assim, então assim eu segurei muito isso na minha fé nesse período ali e as coisas foram construindo, sabe assim, eu nunca corri de trabalho, então eu fazia as coisas, eu trabalhei com engraxate, fiz bastante coisa, assim, muita coisa, né? Porque naquele período o que era para fazer eu estava fazendo, assim, foi um período difícil, foi, mas foi um período também muito bom porque eu tinha a liberdade que eu queria ter e eu fazia as coisas que eu queria fazer, entendeu? E corri de polícia em baile, funk, aconteceu muitas situações assim de violência que assim foram muito ruins, né? Andava com carteira de trabalho, que eu voltava do trabalho, tomei tapa na cara de policial voltando depois de entrega, porque estava com dinheiro dentro da bolsa, queria saber, e eu falava que era do jogo, da loteria, que pagaram do jogo e tinha que mostrar, aí não tinha comprovante certo, porque só tinha o nome da pessoa com o valor, aí queriam pegar o dinheiro, aí eu falava que não podia pegar porque era da empresa que eu estava trabalhando. Bem difícil assim, a situação, mas foi a minha história. Assim, eu olho para trás e eu vejo que ela me moldou para ser a pessoa que eu sou hoje em dia. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história e do que eu vivenciei nesses últimos anos. Sim, não, com certeza, com a história dessa é para se orgulhar mesmo, né? Não no sentido que muitas pessoas romantizam, né, as histórias de superação, mas se orgulhar de tudo que você conseguiu superar. Você comentou também, David, antes da gente avançar, que você chegou a precisar pegar
comida do lixo. Essa é uma situação assim que eu particularmente não consigo me imaginar, né? Não consigo me colocar nessa situação. Fui criado numa família muito simples. Sou filho de uma manicure com um caminhoneiro. Nunca passei fome, mas assim, cansei de ter só arroz e farinha em casa, sabe? Comer café preto com pão velho, porque não tinha dinheiro nem para margarina e nem para o leite, assim. Então, passei dificuldades, nunca passei fome. Quando você sentiu a fome ao ponto de ter que procurar no lixo, você... O que passa naquele momento? Você chegou a pensar, pô, agora é o fundo do poço? O que se passou, cara? Eric, é uma situação que você não pensa em fundo do poço, você não pensa isso, você está com fome, cara. Se está com fome, você precisa comer. Você não tem espaço para filosofia, para poder pensar. Você está com fome, você precisa comer. É um desespero, é uma necessidade que você tem. É muito difícil. Você precisa comer. Então, o único recurso, se você não consegue dinheiro de alguém na rua pedindo, você tem que pegar no lixo. E pegar no lixo é isso. Eu lembro que teve um Natal, logo depois que eu saí de casa, que eu estava morando com meus primos, e a gente não tinha condições, né? E aí tem o Ceasa, né? Que vende frutas, essas coisas aqui. E a nossa ceia de Natal foi feita com as coisas que a gente pegou na xepa do Ceasa, que quando sobra eles jogam fora lá, a gente pegou as frutas lá para poder fazer o nosso. E hoje em dia, eu vendo a situação que o nosso país está, cara, dói muito o coração, tá? Dói muito, porque assim, eu sei como é que é passar fome, eu sei o que tá nessa posição que essas pessoas estão hoje em dia, e o quanto essas pessoas estão sofrendo, o quanto elas precisam de uma assistência do Estado que não existe mais, que existe uma ausência e uma repressão ao que o Estado faz com as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade máxima, que o Estado deveria estar dando um amparo, porque todos nós estamos pagando imposto o tempo todo, e esse dinheiro, no mínimo, tem que ir para os de baixo, aqueles que estão precisando mais. Mas, ao invés disso, a gente está aí dando lucro a acionista da Petrobras, aos grandes bancos, aos bilionários desse país. Assim, é inacreditável acreditar que a política do nosso país não consegue olhar para os mais miseráveis dessa nação, que são aqueles que estão passando fome todos os dias. É inacreditável. Isso é uma daquelas coisas assim, mais difíceis assim, de imaginar. Pois é, né? A gente tá vendo aí todo esse imbróglio em torno do Auxílio Brasil. O que muita gente não sabe é que o Auxílio Brasil de R$ 300 que estava sendo previsto, ele tinha apoio do mercado que eu digo, né? A gente fala em mercado como se fosse entidade, mas do grande empresariado, investidores, tinha apoio de vocês da oposição, tinha apoio do governo, tinha apoio do Centrão, que também é meio governo hoje em dia, meio não, né? É bem governo hoje em dia. E o Bolsonaro vai lá e joga tudo isso fora para fazer politicagem ano eleitoral. E toda essa crise que a gente está vendo com a PEC dos precatórios podendo não passar, que a PEC dos precatórios é aquela que vai liberar recurso para pagar o Auxílio Brasil, só que ela aumenta o endividamento e só vai servir para populismo em 2022, porque o Auxílio Brasil de R$ 400 que o Bolsonaro está prometendo, eu estou falando isso até para a nossa audiência, é só para 2022, é só para ano eleitoral, ele está fazendo algo meramente eleitoreiro. Então ele pegou algo que todo mundo estava favorável, algo que ia ajudar 17 milhões de brasileiros que estão passando fome, estão enfrentando fila para pegar o resto de osso, e ele pegou tudo isso e jogou fora. Tá agora toda essa confusão em torno dessa PEC que libera recursos para o auxílio, porque ele quer se reeleger. Eu imagino que para você, David, deve ser muito revoltante ver ele pisar em cima de cadáver, pisar em cima dos mais pobres, dos mais miseráveis, que é isso que ele está fazendo com essa história do Auxílio Brasil, né? Com certeza, isso é uma das piores coisas que você pode ver. Assim, esse governo é um governo de genocida mesmo, e não é só disso, é da pior tipo de espécie de ser humano. Cara, você vê mães de família com filhos que precisam alimentar seus filhos. Você imagina como é que é o desespero de uma mãe que vai perder esse auxílio agora e só vai receber ano que vem? Você imagina, assim, esse já a Bolsa Família já não é um auxílio que você consegue comprar uma cesta básica direito.
sabe, para manter um filho. Mas imagina o que vai acontecer agora com essas mães desse país, com essas pessoas que não vão ter mais esse auxílio nesse país até o ano que vem para poder utilizar essas vidas no ano eleitoral. Agora, parte também, Eric, do que vai ser feito pela oposição e pelos aqueles que estão representando o povo ali. Porque se a gente deixar isso aí ficar só exatamente como está, a Câmara tem que parar. A Câmara tem que parar semana que vem. A gente tem que parar aquilo lá, tem que parar para poder a gente deixar claro que a gente não pode passar mais nada lá, a não ser que seja a alimentação daqueles que estão na condição mais miserável, fazem parte da nossa nação. Tem que tirar dos de cima, tem que tirar do presidente, pode tirar dos deputados, pode tirar do STF, STE. São os que estão recebendo mais, que tem um teto de salário acima de 10 salários ali, acima de 7 salários, pode tirar. Vamos tirar dos de cima. Vamos dar para os de baixo, sabe? A gente precisa fazer uma política que a gente tem que tirar dos de cima. Vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar os bilionários, vamos pegar o que a gente tem aí hoje em dia, de tanto de dividendo que a gente tem, a gente conseguia pagar aí toda a alimentação dessa população, Eric. Então, assim, essas grandes empresas que não pagam os impostos, que estão aqui no nosso país, os bancos, cara, assim, é uma lavagem, sabe, assim, uma lavagem que esses caras fazem e pisam em corpos, porque eles estão pisando mais de 17 mil brasileiros. Isso daí é uma conta por baixo, Eric. É muito mais brasileiro que está nessa situação de vulnerabilidade, porque a gente, no interior dos estados que a gente tem aqui, as pessoas não conseguem caminhar para poder ir para a cidade, elas não conseguem ter dinheiro para poder pegar um ônibus, para poder tentar pegar comida numa dessas lixeiras que tem na Zona Sul, dos lugares que a gente tem aqui, dos mercados. Não conseguem chegar aqui. Nos interiores, as pessoas estão literalmente morrendo de fome, comendo sopa de capim, comendo sopa de que der para poder misturar, pegando gambá, rato, qualquer tipo de coisa para poder misturar. A realidade do brasileiro, hoje em dia, é essa, que foi colocada. E não me vem com essa de pandemia, que foi a pandemia que fez isso, não. Éric, os números desse governo já estavam ruins já lá desde 2019. É um governo que não trabalha para a população mais vulnerável, sabe? Não trabalha. Então a gente precisa realmente tirar o Bolsonaro. A gente não pode deixar o Bolsonaro conseguir chegar à eleição. Agora vem aí essa PEC que eles estão querendo colocar senador vitalício para poder salvar Bolsonaro. O Centrão anda querendo conversar sobre isso. Isso é um absurdo. Não, isso é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E ele, em 2002, em 2015, se não me falha a memória, eu acho que ele foi contra essa PEC. Essa PEC já foi proposta em 2002 e em 2015 na Câmara. Entendeu? Então, assim, olha, é uma situação que, se ele utilizar isso no ano eleitoral, e se o Congresso deixar isso ser utilizado no ano eleitoral, vai ser uma situação que é uma vergonha para todos os brasileiros. Porque a gente está falando aí, Eric, de mais de 2 meses, aqui até novembro e dezembro. Se isso vai começar lá em janeiro, se as pessoas começarem em janeiro, conseguir pegar isso, ou fevereiro, ou março, imagina quanto tempo e quantas pessoas não vão estar morrendo. Eu estou achando que, se essa situação continuar nessa queda, nesse declínio aí, é muito provável, Eric, que a gente vai poder ter provavelmente uma greve civil aí, dentro dos estados, porque imagina você pai, você mãe, você desesperado para poder pegar, né, alguma comida para um filho seu. A gente viu agora dos 2 caras que foram presos lá no sul do país porque pegaram comida vencida, que o MP está processando eles. A gente viu a mãe que tentou pegar miojo, leite e frango no mercado, que está presa. O que um pai desesperado, uma mãe desesperada não vai fazer para um filho, Eric? É muito complicado. Quando você vê um filho chorando, você vai querer fazer de tudo para o seu filho. Você falou, e agora que tem vontade de ser pai, cara, eu não imagino a minha vida sem meus filhos. Eu não imagino o que eu não faria pelos meus filhos. Então, quando você é pai, quando você é mãe, tem uma coisa visceral. Se você ama seus filhos, você vai tentar fazer o máximo. As ruas estão todas cheias de pais e mães tentando vender bala no trânsito. Os carros de Uber foram todos entregues porque a gasolina está muito alta. Assim, é uma coisa muito difícil, assim.
Muito difícil. Os motoristas de Uber não conseguem dirigir porque não conseguem pagar a gasolina mais. Então, o que que a gente vai fazer agora daqui para frente, Everton? A gente precisa parar o Congresso até a gente ter uma solução para esses milhares de brasileiros que estão aí na miséria. A gente vê essa situação, mas a gente vê um Congresso completamente na mão do presidente por conta do Centrão. Eu vou contar aqui o bastidor de quarta-feira. Eu estava lá no Congresso, no dia que tentaram passar PEC dos precatórios. Foi Ciro Nogueira, Flávia Arruda e João Roma. João Roma foi 2 vezes. E quando o Ciro Nogueira estava. Ciro Nogueira, para quem não sabe, é o ministro-chefe da Casa Civil, o principal líder do Centrão dentro do Congresso, junto com o Lira. E o Ciro estava dentro da sala do Lira. O que eu vi ali na porta da entrada era um balcão de negócios. Deputado, a gente via os seus pares ali, né, os parlamentares, em especial do Centrão, entrando e saindo às pencas na sala de Arthur Lira. Eric, tem algo de legal nisso? Não tem nada de legal. Mas a gente sabe o que eles estavam indo fazer. Estavam indo lá falar, me libera uma emenda aqui para uma obra lá no meu estado, me libera um carguinho aqui naquela estatal. E isso necessariamente é corrupção? Não necessariamente, mas a chance daquela ponte para o estado ser superfaturada, esse cara lucrar, é alta. Então, o que eu estava vendo ali é algo que a gente sabe que existe, mas na quarta-feira foi muito descarado o nível de mesa de negociação, negociata mais baixa possível, e é só por isso, porque é comprado que os parlamentares do centro, os parlamentares mais à direita não votam, não param tudo pelo impeachment do presidente, é por isso, e não tem outra explicação. Porque o governo... Cara, a gasolina tá R$7, mano. Gasolina tá R$7. Aqui em casa, só eu e minha esposa, David. A gente não compra nada de luxo, assim. Mas nossas compras no mercado, quando a gente vai fazer compra do mês, não dão menos de 800, R$900. Geralmente tá dando 1.000, 1.200. E a gente ainda compra R$200 por semana de fruta, verdura e legume. E como que uma pessoa que recebe R$1.090 vai fazer uma compra do mês? Não vai, não tem como, sabe? E eu sei por culpa da minha mãe. Minha mãe é aposentada com salário mínimo até hoje, como eu disse. E às vezes, quando precisa comprar um remédio, eu que tenho que ajudá-la, porque não tem como a pessoa com salário mínimo comprar um remédio, porque as contas estão ali, ó, apertadinha, na ponta da agulha. Realmente é muito revoltante, é difícil. E a gente vê que o problema não é só social, David, o problema vai para a ordem moral também e de integridade da pessoa humana, né? A gente viu agora esse ser abominável que se mostrou, Maurício Souza, criticando, né, um quadrinho da DC que mostra, acho que é o Robin, né, beijando um outro homem, e o cara Não, ganhou um não, é milhão de seguidores. o filho do Super-Homem. Ah, o filho do Super-Homem. E o cara ganhou 1 milhão de seguidores, velho. O cara foi homofóbico, cometeu um crime e ganhou 1 milhão de seguidores. Eu imagino que você que luta na frente política deve se revoltar mais do que eu, né, David? Então, que isso é um sintoma do discurso que a gente tem com o presidente do nosso país, que é abertamente LGBTfóbico, está sendo processado, já perdeu já causas por causa de homofobia, e de vários outros integrantes do Congresso Nacional e também de influências que estão aí. Ele recebeu o apoio, né, de Flávio Bolsonaro. Isso quer dizer realmente que ele tem respaldo dentro de uma parcela dentro da sociedade. Porque, veja bem, o que é uma opinião é uma coisa. O que é homofobia, LGBTfobia, é um crime. Isso está respaldado já hoje na Constituição por causa do STF. A gente é equiparado a homofobia, a LGBTfobia a o racismo que a gente tem hoje. Isso é um crime. Isso não é uma opinião. Opinião é você não gostar de chocolate branco, opinião é você não gostar de macarrão. Isso é uma opinião. Agora, quando você comete um crime que ele comete, né, de LGBTfobia, ele está respaldado com outras pessoas que acham que tem a moral de dizer, pelos seus costumes ou sua orientação sexual ou suas próprias hipocrisias,
de dizer o que uma pessoa ou outra tem que fazer na sociedade, ou de acordo com a sua própria religião. Assim, a gente, o Estado é laico, cada um deve seguir a sua religião, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, e está tudo bem. Só que a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar porque as pessoas utilizam isso muito na política para poder respaldar as pessoas que não têm a possibilidade de ter conhecimento, de obter informação sobre o que significa isso. Muitas pessoas ainda têm dificuldade, por causa dos seus grupos e das suas bolhas, de conviver com as pessoas que são diferentes, né? Porque, assim, somos uma pluralidade, mas até aí, tudo bem. Mas quando elas são manipuladas por essas pessoas, como o presidente, como várias outras figuras que eu descrevi, isso que é um problema para a nossa sociedade, porque a gente não tem um avanço na educação do povo, a gente não tem um avanço sobre acabar com esse crime, que é a LGBTfobia, dentro da sociedade. Então, assim, é muito difícil olhar para isso no nosso país e ver o que acontece. A gente está no país que mais mata LGBT no mundo, e a gente não tem uma sentença de morte aqui. A gente não tem sentença de morte. De outros países tem sentença de morte. Tem países que a gente pode até discutir sobre sentença de morte. A gente sabe que lá na Palestina, tem outros países, né, ali do Oriente Médio, que tem. E lá não mata mais do que mata aqui. Aqui é com paulada, com pedrada, as travestis são desfiguradas, rosto cortado, corpo cortado, os seios cortados, você sabe, estupro corretivo contra as lésbicas em favelas, em outros lugares, membros de família, sabe, gay afeminado que toma pedrada, que toma uma banda na rua. Essa semana mesmo a gente viu uma travesti que estava no meio da rua, parado, um cara saiu do carro, simplesmente foi lá de uma banda, né? Sabe assim, como é que tem uma desumanidade dessa, para ter uma violência contra uma população que é realmente colocada à margem da sociedade? E aí, quando a gente traz esse debate a público, eles falam que a gente está querendo convencer aos filhos, acabar com as famílias. Meu filho, eu constituo uma família, minha família é normal. Eu sou pai de 3 moleques. Minha família é saudável, sou casado há muito mais tempo que o presidente da República foi. Sabe? Então, assim, o que é que eles querem utilizar de base? Eles querem utilizar isso como moeda de troca ideológica. Mas o que acontece, Eric? Isso aí eu vou fazer até uma crítica também. Tem parte da esquerda, tem parte da oposição, tem parte que também cai nessa briga. Em vez de se importar mais com as coisas que são reais, emprego para os LGBTI+, vivos todos os dias, combater a violência, quer pegar coisas mínimas que acontecem na sociedade e também brigar entre a esquerda, né, que acontece muito, o fogo amigo, que acontece muito agora, a cultura do cancelamento, e também essa não diálogo com o próximo. Por que eu estou falando isso, Eric? Porque, assim, eu acredito e eu convivi muito, assim, em muitos lugares, em muitos ambientes, que eu sofri homofobia, né? Então, assim, por exemplo, na Câmara do Rio de Janeiro, eu sofri muita homofobia. Eu chegava para assinar lá, quando eu chegava, se eu era o número 24, aí já vinham as piadas. Aí perguntava quem era um homem, quem era a mulher da relação. E que isso, que aquilo. E eu fui ali, ó, explicando cada passo, com muita paciência, para aqueles caras todinhos que estavam ali. Nem tanto que o Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e com a Câmara mais conservadora do que essa que a gente está aí, que a gente teve no outro período, a gente conseguiu passar o projeto de nome social das travestis e transgêneros aqui no Rio de Janeiro. Eu consegui passar, e é lei, foi o primeiro município aqui do estado a conseguir passar uma lei, assim, eu acho que provavelmente foi antes da decisão do STF, do nome social. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter espaço para mais diálogo também. Eu acho que a gente tem que ter diálogo e ensinar as pessoas. Assim, eu me inspiro muito em Martin Luther King, que acabou, né, ajudou com todo aquele processo da segregação nos Estados Unidos, e é um processo muito interessante, porque independente do que acontecia naquele período na história, ele utilizou advogados e informação para poder convencer e persuadir os outros. Hoje, a gente cancela as pessoas, e assim,
ou não estou falando do caso do Maurício, a gente tem vários casos aí que as pessoas realmente precisam ser canceladas e que precisam Sim. perder patrocínio, perder emprego mesmo, porque são homofóbicos, que tem isso, mas tem pessoas que a gente precisa ter diálogo, porque as pessoas talvez não tenham instrução e não saíram da bolha ainda. Então, ter esse discernimento para poder identificar quem é quem dentro da sociedade e quem está fazendo o que dentro da sociedade é muito importante para a esquerda conseguir tomar lugares de poder, né, novamente no nosso país, e também para os LGBTs conseguirem fazer políticas de verdade para a população. Porque se você chega e aí uma pessoa fala alguma coisa, aí, né, consegue sair, mas aí falou por mal, e você consegue falar com aquela pessoa, a pessoa modifica o comportamento, entregando o conhecimento, você está ganhando mais uma pessoa aliada para a causa, em vez de excluir a pessoa completamente. Assim, existem várias formas de ser violento com as falas, obviamente, mas a gente também tem que ter cuidado como a gente está sendo violento com a gente também. Quando a gente está excluindo o outro do diálogo, a gente não está aberto a uma sociedade plural. Porque se a gente não vai ensinar o conhecimento, só vai cancelar todo mundo, e isso daí, em todas as etapas que a gente sabe, se a gente vai excluir o outro que não teve o conhecimento, a gente está excluindo a gente mesmo de conseguir fazer uma sociedade plural, como eu acho que a gente está querendo construir. E aí, o mais importante é LGBT mais vivo, sabe? Se a pauta é essa, tem que ser a pauta é essa. Essa é a primordial. Depois de emprego para LGBT mais, sabe? Moradia, casamento. Eu sou, hoje em dia, um exemplo que, pô, assim, é fora da curva. Assim, sou classe média alta, porque eu consigo trabalhar, trabalho junto com meu marido, sou um parlamentar, tenho dupla graduação, mas, Eric, eu sou casado, tenho filhos, mas essa não é a realidade dos LGBT+. Não dá para poder tirar eu como um exemplo do que é a comunidade todinha. A comunidade é a gente, uma população trans que está ali na prostituição o tempo todo, são a maioria de lésbicas e LGBTs negros e gays que estão ali nos telemarketings que você vai estar atendendo, nos McDonald's da vida, todos esses empregos sobram somente para essa população. Não dão oportunidade porque a gente não consegue ficar na escola por causa que sofre LGBTfobia o tempo todo, enquanto a galera que é heterossexual está ali curtindo, namorando, as pessoas LGBTs estão ali tentando entender sua sexualidade, como vão estar ali dentro da sociedade, tem milhares de preocupações, ao mesmo tempo que tem que também ter as mesmas preocupações que as pessoas heteronormativas. Então, assim, é uma sociedade assim, muito, muito escrota e horrível para os LGBTI+. E o que eu falo para você, assim, a gente precisa ter mais diálogo com todo mundo, ter mais paciência de diálogo e não ter tanto folga-amigo, porque assim, acho que a esquerda hoje em dia ela tem feito bastante folga-amigo, eu vejo muitas coisas assim acontecendo e eu espero que isso modifique no futuro, muito próximo, porque senão a gente não vai conseguir passar pautas nesse sentido no Congresso Nacional ou em nenhuma Câmara no nosso âmbito aqui no nosso Brasil. Pois é, é uma coisa crítica, né? Temos o exemplo que para mim foi o mais marcante, foi quando eu percebi até onde a gente como sociedade tinha ido longe demais, quando eu vi a própria esquerda batendo, transformando a Tabata Amaral como se fosse o inimigo a ser combatido. Eu lembro um dia que eu conversei com o Freixo e ele, em alguma entrevista, acho que pro Congresso em Foco, se eu não me engano, quando eu estava no Congresso em Foco, e ele falou, será que a Tabata é realmente o inimigo que a gente tem que combater? Ele disse que o que nos define não são nossos amigos, e sim nossos inimigos, né? Será que eu quero ter a Tabata como inimigo? E agora, trazendo já para um exemplo de hoje em dia, dessa semana até, a gente vê o que o linchamento virtual que está sendo feito atrás do nome do Monark, né? Para quem está no Spotify, não é muito familiarizado com o YouTube, é o maior canal de YouTube de podcast do país, o Flow Podcast. Monark é um dos criadores. E o Monark, ele tem umas opiniões que eu discordo frontalmente, veementemente, mas, cara, assim, o cara, ele defende uma liberdade de expressão irrestrita. Você fala 100% do que você quiser e não pode ser punido por isso. Esse é um resumo bem bruto do que ele pensa, né?
Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Ok, Segundo, eu acho. essa linha muito norte-americana, né? Por causa da primeira emenda Sim, da Constituição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a liberdade de expressão máxima. Então, ele puxa muito disso, porque eu acho que ele observa muito o que acontece lá no cenário do norte-americano e traz isso. Mas eu acho que ele também ele faz uma crítica muito importante, Eric, que é sim. sobre o que acontece. Eu acho que você ia desenvolver um pouco mais sobre. Pode falar. Não, eu ia falar, ok, a gente pode discordar, a gente pode falar, não, veja bem, tudo tem seu limite, aquele velho clichê, seu direito termina quando o outro começa, tal, tal, tal. A gente pode Uhum, discordar dele. Eu não tô falando que todo mundo tem que bater palma, o Monark falou ele. Não. Mas eu tô trazendo ele porque ele me parece um cara bem intencionado. Ele me parece, a mim, que sou apenas um ouvinte, não conheço o cara, me parece bem intencionado. Pode ter ideias erradas, mas ele não é o inimigo da nação, definitivamente. E do nada a esquerda pega esse cara que é mais de direita, mas não é um reacionário, e transforma ele durante uma semana inteira. Aliás, já faz umas 2 semanas que duas isso está semanas. Duas acontecendo, semanas. como o maior inimigo a ser combatido. Eu vi teorias da conspiração de seguidores do PT, inclusive, e tal, falando que ele está sendo utilizado para preparar o caminho para 2022. Tipo, gente, menos. É só um cara que tem um pensamento que Uhum, pode vir a estar equivocado. Vamos dialogar com esse cara. E outra, ele é aberto ao diálogo. Não precisa transformar uhum. esse cara no inimigo. Que daí, sabe o que acontece? A gente transforma esse cara, o monarca, no inimigo. Aí vai lá aquele ser abjeto que foi lá recentemente, esses colunistas de extrema direita aí, o Constantino, vai lá o Constantino na vida, abraça ele e fala: "Não, é isso mesmo, veja bem". Uhum. Pronto. Aí daqui a pouco, eu tô trazendo ele como exemplo só porque é um nome que tá em voga. Ele se radicaliza porque é quem abraça, e aí, meu amigo, é isso que o David estava falando, perdeu o Playboy. Aí já era. Então, deputado, agora sim pode desenvolver seu raciocínio. Eu só queria corroborar com o que você estava falando, que o Monarca eu acho que é um bom exemplo. É um cara que, quem tem uma causa para defender, ele é um cara suscetível a ouvir e a acatar. Não precisa transformar o cara no inimigo da nação. Pode ir lá. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, se você tiver aberto, o cara tem o maior podcast da América Latina. É um cara que fala para milhões de pessoas, sabe? Assim, cara, é muito, assim, é muito forte você achar que você precisa que todo mundo siga a sua própria ideologia. Se você acredita naquilo ali, todas as pessoas precisam acreditar na mesma coisa que você, exatamente, piamente. Então, como eu estava falando com você, ele acredita mais nesse raciocínio de discurso livre. Ele até se retratou, agora recentemente, falando que a homofobia e racismo são crimes. Mas o cara, ele não é um político, ele é tipo, ele é um blogueiro. Então o cara não pode, a gente não pode filosofar mais dentro da sociedade, ter um pensamento aberto sobre o que a gente acha que é o ideal para a sociedade, porque o que acontece? Quando você deixa, e aí eu vejo a maior hipocrisia da esquerda hoje em dia, e assim, que eu faço parte os caras estão defendendo a porra do Facebook e Google. Como é que as pessoas defendem isso? A gente fala, a luta contra a porra dos bilionários, me desculpa a linguagem, e aí os Sim. caras estão defendendo o Mark Zuckerberg, caralho, e o Google que controla a porra toda. Como é que eles estão. Cara, aí a gente tem aqui, Eric, leis. A gente não tem leis do racismo, não tem a lei de homofobia. Cara, por que a gente vai dar o poder para uma monópole como essa, cara? Por que a gente vai dar o poder deles fazerem a censura? Hoje em dia a gente já não pode falar mais as linguagens, né? Viado, qualquer tipo de coisa dentro do Facebook. A gente não pode falar gay dentro do Facebook, que você toma ban no Facebook durante 30 dias se você falar gay. As pessoas têm que fazer um dialeto completo. Eles estão modificando a forma da nossa linguagem, estão fazendo uma censura total em todo quanto é tipo de conteúdo. Isso aí sem passar por parâmetro nenhum. Uma empresa norte-americana está comandando como a gente se comporta, que comanda milhares de usuários em outro país. Como é que a gente vai dar esse poder? Esse poder nunca pode ser das empresas. Tem que ser um poder legislado pelo Estado. Se a gente sabe que tem um conteúdo que está ali, está ferindo a legalidade, isso é para o Ministério Público fazer uma ação e retirar aquilo, mandar uma carta direta, fazer uma retirada. Isso daí é só para os advogados, a gente tem lei, a gente tem precedente para poder fazer isso. A gente tem que ter
uma organização que a gente possa ter um controle sobre isso. Não estou falando que a gente pode deixar as fake news, mas tem um limite do que a gente quer dar para essas empresas que já faturam, que faturam mais do que um PIB de muitos países combinados, inclusive, né, do que a gente vai querer que a gente tenha soberania nacional. E aí você entra num impasse muito grande, porque se eles vão controlar a nossa comunicação, porque os nossos meios de comunicação hoje em dia são o YouTube, são o Facebook, são o Instagram, são todas essas redes sociais, muito mais hoje em dia, porque a gente se comunica para essas redes sociais, a gente se explica, se comunica, no entanto que isso aqui vai estar no YouTube, no entanto que a gente vai estar no Spotify, porque são outras redes sociais que a gente está utilizando para poder usar a ferramenta. Se essas empresas ditam como a gente se comporta, elas vão limitar o nosso pensamento, ela vai limitar a nossa expressão, ela vai limitar a nossa cultura, ela vai limitar tudo, porque isso daí é censura. E a empresa não pode fazer censura com a cultura de outro país. A gente precisa ter, sim, leis, precisamos pensar em como a gente vai combater as fake news, mas isso daí é o papel do Estado, para poder se impor perante essas companhias, essas grandes empresas, né, esses grandes conglomerados. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em como o papel do Estado vai estar se posicionando nisso. E aí o Estado eu falo com muito cuidado também, porque a gente tem um Estado que pode falar que esse diálogo que a gente está tendo aqui tem que ser censurado, entendeu? A gente tem um ministro da Cultura aí que quer censurar, pô, pedido da Lei Rouanet que tem pronomes neutros. Que isso, cara? A caça às bruxas, sabe? Assim, por que você vai se incomodar que tem um negócio neutro ali? A linguagem, ela evolui, cara. Ela evolui. O português não é estagnado, sabe? A linguagem, ela evolui. Assim como a sociedade. Se as pessoas elas querem ser tratadas na neutralidade, tudo bem que é uma coisa um pouco mais avançada, que a maior parte da sociedade não entende, mas, cara, você está ali na cultura. A cultura é a ponta de lança de qualquer mudança de cultura dentro da sociedade, tanto no aspecto da linguagem, comportamental, todos os aspectos assim. Então, assim, qual o governo também, qual o Estado que a gente vai estar legalizando algum tipo de censura de qualquer conteúdo? Porque eles podem falar que isso aqui é fake news. E aí, se falar que isso Sim. aqui é fake news? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque agora a gente está aí celebrando e falando sobre essas situações. Mas, se continuar esse governo aí, a gente pode ter uma caça às bruxas muito pior do que está agora. Porque se agora já está ruim, se ano que vem continuar esse governo que está aí, que eu imagino que não vai continuar, mas se continuar, a gente não imaginou que ele podia ganhar em 2018, 2016 ele era uma piada, 2015 ainda mais, então ele foi crescendo, ele ganhou, Bolsonaro é presidente pelo voto popular, pô. Então, assim, se esse continuar, os próximos a ser caçados vão ser todos os jornalistas que estão aí batendo palma e falando, não, tem que censurar sim, tem que tirar isso mesmo, tem que tirar o canal do ar. Mas de quem é essa decisão? Dessas grandes empresas? A gente tem que parar como sociedade e pensar melhor, como a gente quer combater isso. Eu acho que o caminho para combater isso é a informação e não a censura. Essas empresas podem fazer outros conteúdos, podem avisar, podem sinalizar, mas assim, como já fizeram antes, como experimento. Agora, fazer a censura de conteúdo, eu não posso acreditar que a gente pode deixar na mão dessas grandes empresas, não. Desculpa por me Mas, estender. não, capaz, a ideia é essa mesmo, mas eu tenho uma trava, eu tenho uma trava nesse sentido, uma trava quase que cognitiva. Eu travo quando começa a desenvolver, filosófica essa palavra, eu tenho uma trava filosófica nesse sentido, pelo seguinte, eu compreendo, eu concordo, hoje YouTube, Facebook, Twitter, Instagram viraram praça pública, isso acho que ninguém vai conseguir discordar, mas eles ainda são uma empresa. Vamos supor, o Regra dos Terços hoje é um site pequeno, nós somos em seis na equipe, e um dos colaboradores resolve começar a publicar coluna de cunho bolsonarista, um exemplo. Eu não vou deixar. Eu vou falar, não vai. No Regra dos Terços não vai entrar esse tipo de conteúdo. Eu vou boicotar mesmo. Por quê? Porque eu acho que faz mal para a democracia, faz mal para a sociedade você incentivar o extremismo bolsonarista. E eu acho que eu tenho esse direito em sendo proprietário dessa empresa que é o Regra dos Terços.
digamos que amanhã a gente vire, sei lá, só uma ideia filosófica, tá, gente? Eu sei que eu não vou chegar lá. Mas digamos que eu vire o novo Google. Eu gostaria de continuar tendo o mesmo poder, uma vez que a empresa eu fundei, uma vez que a empresa eu criei, uma vez que ela foi criada por uma ideologia do meu coração, uma ideologia minha. Eu não sei até onde eu acho que eu não poderia fazer aquilo que eu gostaria de fazer com a minha empresa, claro, desde que não fira leis trabalhistas e etc. Você não fica um pouco preocupado em um Estado dizendo para uma empresa o que ela pode aceitar ou não pode aceitar dentro da plataforma dessa própria empresa? Desde que, claro, ela não cometa crimes, por exemplo. Ela não pode dizer não queremos pessoas negras, pretas dentro da nossa empresa. Isso é crime de racismo. Você não acha... Enfim, eu acho que é um pouco... Eu acho que as duas hipóteses são perigosas e aí eu não tenho uma solução. Eu acho que liberdade total para a empresa é perigoso. Eu não confio na mão invisível do mercado. Essa mão só serve para dar tapa na cara de trabalhador. Mas eu também tenho medo do Estado, confesso. Foi isso que eu falei, né? Eu não consigo confiar no Estado também. Por isso que eu falei, eu acho que a gente tem que tentar pensar numa maneira de como a gente vai lidar com essa situação. Mas, por enquanto, eu acho que a liberdade de expressão, e aí a liberdade de expressão aqui bem fino e tranquilo para poder falar, até que não fira e não esteja ali agredindo ao outro, a liberdade de expressão, ela pode fazer mal, claro que ela pode fazer mal, mas ao mesmo tempo essas empresas lá têm mecanismos. A gente não está falando assim também, Eric, uma coisa que não tem recursos ou não tem. A gente está falando aí de empresas trilionárias, sabe? Que tem recursos, que tem como indicar no próprio vídeo ali. Pô, assim, o algoritmo que eles colocam é muito bizarro, sabe? As pessoas, eles ficam colocando vídeo depois de vídeo, por exemplo, no YouTube, que são de acordo com aquela ali, e você vai ver 500 vídeos. Nesses dias eu estava passando aqui, eu não, quase uso o YouTube no meu celular, e eu estava passando aqui e a cada 3 coisas que estava passando, vinha uma música evangélica. E aí vinha uma outra música evangélica. E é só música evangélica. Eu falei, pô, eu não escuto música evangélica aqui, mas toda hora vinha uma música evangélica para poder eu escutar. Então, assim, tem um grande papel e tem como ele sinalizar. Eu acho que aí o Estado, entrando em concílio com essas empresas, podem fazer sinalizações, entendeu? Criar conselhos múltiplos que possam fazer isso, porque assim, eu não acho que o Estado tem que controlar, mas eu acho que o Estado tem que ter um papel. Porque eu acho regular, que no caso, né? a regulamentação a gente tem, como eu falei para você, porque se uma pessoa põe, por exemplo, o Bolsonaro, ele coloca um conteúdo que estava falando lá, né, sobre que a vacina, as pessoas ficam com AIDS, né? Se coloca um conteúdo desse, cara, o Ministério Público tem que ir em cima, o STF tem que ir em cima dele. Aí a gente já tem precedentes para poder fazer isso. Aí agora, aquele conteúdo ali se espalhar, aí a gente vai ter que fazer o quê? Processo por danos morais, pessoas que perderam a membros da família, processar o Estado, sabe? E que dá recurso às pessoas para poder fazer. Quantas pessoas não morreram por Covid acreditando no Ivermectina, acreditando no kit ali, aquele kit lá que eles utilizavam? Kit gay. Não, kit gay não, o kit... Uma madeira de piroca? Não, não, o kit Covid. Ah, Covid, eu fui longe. Eu fui em 2018, desculpa, não sei, deu tchutchu aqui. Não, quantas pessoas não morreram acreditando nisso? Eu vi matérias agora, recente, falando sobre isso, que utilizaram para poder respaldar e falar sobre o que o monarca tinha falado. Então, assim, tipo, é claro que a gente tem que responsabilizar essas pessoas, mas isso daí é um dever da gente também ter como responsabilizar o Estado, principalmente todas essas pessoas. Sim. Todas essas pessoas têm que ser processadas, a gente tem que fazer isso e utilizar isso como exemplo, para que no futuro as pessoas não repitam esse tipo de comportamento. Então, assim, você ensina com as leis que você tem no país, não com a censura, porque vai abrir um outro site, e outro site, em outros sites. Então, assim, você vai ter milhares de sites abrindo e você não vai dar uma solução para aquilo ali. Você tem que educar a população a como tomar medidas e também, né, o Ministério Público e todos os outros sistemas que fazem a engrenagem funcionar no país, para eles terem iniciativas quando essas coisas acontecerem, a gente ter ali um processo para poder fazer.
Porque se a gente não criar uma engrenagem que funcione, a gente não vai acabar com o problema. A gente vai fazer uma censura em um site, vamos migrar para um outro site. Vamos fazer a censura no outro site, vamos migrar para outro site. E aí assim vai indo. E tem lugares que não vai conseguir, como, por exemplo, o WhatsApp. Você não consegue censurar no WhatsApp o vídeo que o Bolsonaro está mandando. Você não consegue fazer a censura ali. Vai cair no Instagram, vai cair no YouTube, vai cair no Facebook, mas não vai cair o WhatsApp. Entendeu? Então, assim, você não quebra o mecanismo deles. Não quebra. Então, se você ensina à sociedade o que ela deve fazer nesse tipo de situação, você ensina a sociedade a combater esse tipo de situação. Então, aí você quebra essa cultura da fake news, você consegue dar um pouco mais de resposta para esse tipo de situação. Eu acho que o caminho é ensinar a sociedade fazendo e mostrando também com o que dá para poder ser feito. E falando no excesso estatal, David, você já, inclusive, sofreu na pele, né? Você ficou detido por um tempo quando você foi buscar um arquivo para uma reportagem do Glean, né? Conta pra gente essa história. Isso, foi em 2013. Eu estava trabalhando no caso Snowden, né? Não sei se o pessoal está familiarizado. O Edward Snowden, ele era um ex-agente da CIA que ele pegou vários documentos que demonstravam que os Estados Unidos e seus aliados, né, o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália e o Reino Unido, estavam fazendo espionagem em massa na população dos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aí ele entregou esses documentos para o Glenn, para mim, a Laura Poitras, que fez o documentário Citizen4, que ganhou o Oscar em 2015, inclusive, a gente ganhou o Oscar por esse documentário, e também tem o Snowden, que o Oliver Stone também fez, se vocês quiserem saber um pouco mais do caso. Então, a gente tinha um arquivo da GCHQ, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra, que ele estava com uma criptografia que a gente não estava conseguindo ver, né? A Laura, ela estava aqui no Rio de Janeiro, ela passou um tempo aqui e ela voltou para a Alemanha. Ela parou de morar nos Estados Unidos porque ela estava sendo parada todas as vezes que ela entrava no aeroporto dos Estados Unidos, era ela parada lá. Então ela estava na Alemanha e ela conseguiu fazer tirar a criptografia e me mostrou os caminhos que a gente precisava poder utilizar ali e ver os documentos que estavam lá dentro para a gente poder fazer as matérias. Eu passei a semana lá tranquilo, assim, e quando eu estava voltando, eu fui detido, né? Não, só para te dizer assim, eu fui detido no dia 18 de agosto de 2013. No dia 16 de agosto, que era uma sexta-feira, eu fui detido num domingo, se eu não me engano. Eu saí da casa da Laura para poder pegar um trem. Eu falei assim: tem mais 2 dias aqui, vou ver se. Minto. Eu fui no aeroporto para poder tentar mudar minha passagem para poder ir para Londres, porque tinha uma amiga minha da faculdade que estava em Londres, para poder ir mais cedo para Londres, e aí de Londres eu ia, porque eu tinha uma conexão em Londres já, e aí eu queria me encontrar com essa amiga em Londres e voltar para o país, né? Ia ficar 2 dias lá. Aí eu cheguei lá no balcão, né, da British Airlines, e aí eu tentei mudar a passagem e eu não consegui mudar a passagem. Eles tinham 5 voos por dia para lá. Aí eu falei: caraca, eu acho que deve estar um problema na minha passagem mesmo, não consegui mudar. Aí eu fui para a estação de trem de lá, de Berlim, e eu falei: vou pegar e vou para alguma cidade aqui. Você já leu alemão? Não. Já consegui, nem consegui ler esse dia também não. E como eu estava lá na casa da Laura, e ela cedeu o quarto dela para mim, ela ficou no outro quarto menor, aí eu fiquei um pouco assim meio incomodado de voltar para lá, depois que eu tinha saído. E aí eu aluguei um quarto de hotel, e aí fiquei 2 dias nesse quarto de hotel, né? Aí fui, né, fiquei assistindo Naruto, que eu tava com os episódios atrasados de Naruto, obviamente, né? Fã de Naruto. E fiquei 2 dias, assim, aí falei com o Glenn, já tinha visto a cidade, já tinha saído para boate, já tinha bebido, tudo que eu já tinha para beber, e fiquei 2 dias relaxando e falando com o Glenn que só queria voltar para casa, que eu tava com saudade dos cachorros, que eu tava com saudade dele e tal. Então eu levantei cedo, nessa manhã de domingo, aí peguei o voo, quando eu ia pegar a conexão, quando o avião desceu, já fez o anunciado, a aeromoça falando que todos os passageiros tinham que ficar no seu lugar e que tinham que levantar o passaporte.
Aí ela foi pedindo para poder sair nas fileiras, e aí quando eu fui botar o pé para fora, já tinha 3 agentes ali me esperando, e aí esses 3 agentes me encaminharam para dentro do... Aí me pegaram meu passaporte, falaram se eu poderia ver com a gente, por favor, que não sei o que, tá. Aí eu fui com eles, aí eu falei, fudeu, né? Uns 10 meses antes, eu estava trabalhando com o Oliver Stone para a gente poder fazer uma série de documentários sobre as pessoas que foram presas em Guantánamo, né, que é uma prisão que os Estados Unidos utiliza para poder colocar presos políticos lá, principalmente a população árabe e outros inimigos políticos assim. Então, assim, eu imaginei que eu já ia para Guantánamo. Falei, fudeu, deu merda, uma hora eu ia aprender a gente mesmo, que a gente estava fazendo, expondo o sistema de espionagem, e eu vou rodar. Aí me levaram para uma sala, e aí tiraram meu casaco, me pegaram, viram todas as coisas que eu tinha, pegaram minha bolsa, levaram tudo, e aí sentaram para poder falar comigo, Eric. Aí falaram assim, aí começaram a explicar, né? A lei que eles estavam me detendo, a lei de terrorismo 2000. Aí agora eu acho que eles até Caralho. chamam a lei de terrorismo. Então, assim, eles usaram uma lei de terrorismo. Então, aí eu mantive a calma, as coisas que eu precisava saber naquele momento. Eu falei, pô, aí eles tinham que me explicar. Aí eles não explicaram na minha língua nativa, que é português, né? Aí eu perguntei, eu não posso ter um tradutor? Porque né, é uma situação nervosa, eu falo inglês fluente, já dou palestras e estava muito tranquilo assim meu inglês, morando com um gente, conversando inglês o tempo todo, e aí eles não trouxeram uma pessoa nativa da minha língua. Cara, Então, isso tá eu na falei, Convenção Internacional dos Direitos Humanos, você ter direito a alguém da tua língua, enfim. Que enfim. absurdo. E aí Ah, eles falaram inglês comigo, eles falaram que eu tinha o entendimento de inglês, então eles queriam começar a ler. Então, o que que eu fiz? É uma lei longa, então eu precisava entender os pontos. Então, o cara sentava 2 caras assim na frente, e aí ficou um lá na porta. E aí o cara começou a falar da lei. E eu pedi ele para poder repetir o ponto, porque eu precisava entender exatamente qual era a lei que eles estavam e quais eram os pontos daquela lei. A primeira coisa que eu peguei da lei foi assim: eles só podem me deter durante 9 horas. Então eu falei, tem que ficar aqui 9 horas. Depois eles têm que me prender ou me soltar. Se eu não cooperar, eu vou preso. Então eu tinha que cooperar. Cooperar é qualquer tipo de coisa. Imagina, se eu não responder uma pergunta, se eu não falar o quê? Eu tive que dar senha do meu celular, eu tive que dar senha do meu computador, eles reviraram minhas mensagens, reviraram minhas fotos, reviraram tudo. Que 2 dias depois, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu entrei no Skype, quando eu estava no computador do Glenn, eu me vi entrando no Skype, foi eles entrando lá no meu celular. Para você ver a invasão de privacidade que foi isso. Então, eu tinha uma ligação por um advogado que eu escolhesse ou um do sistema. Segura isso daí que eu vou te falar. E tinha mais alguma coisa. Tinha mais alguma coisa que eu me esqueci, que era muito importante. Esses 3 foram primordial. Então, e uma ligação para uma pessoa para poder cuidar dos meus assuntos enquanto eu estava detido ali. No começo eles foram muito amigáveis, falaram, não, vai ser isso de rotina, vai ser rapidinho, que não sei o quê, tal. E aí, né, provavelmente, quando eles pegaram minha bolsa, eles viram que eu estava com a documentação e eles não sabiam como utilizar o sistema lá. Aí eu falei, olha, eu preciso matar essas 9 horas aqui. Então, aí eles começaram perguntando meu nome, eu perguntava o nome deles. Aí eles me perguntavam onde eu morava, eu perguntava onde eles moravam. É sério mesmo. Meus advogados têm um relatório todinho sobre partes eles cortaram, mas eu fazia isso. E aí eu tentei enrolar o máximo possível. O cara vinha com 2 copos de água, assim, eu não estou mentindo para você. Ele botava um copo de água, e aí bebia a água e perguntava se não estava com sede. Eu falava que não, aí levava água. Aí vinha de novo, porque eu já vi muito filme e esse sistema estava muito paranoico. Durante essas 12 horas que eu estava lá, que eu fiquei 9 horas detido ali, mas 3 horas dentro do aeroporto. Eu não comi, eu não bebi e eu não fui no banheiro. Eu não fiz nada assim, meu sistema ficou ali assim, total. Eu fiquei em sistema de alerta total. Então eu entendi isso. Teve um momento, depois de quase 3 horas, que aí eles me deixaram fazer a ligação. Falei que eu queria que a ligação era para avisar para meu marido. Então eu tinha que dar o número, eu não podia falar com meu marido.
que estava acontecendo comigo, eu não pude falar com ninguém. Ele me botar naquela sala e eu não podia falar com ninguém. Aí eu falei para poder falar com o Glenn, que eu estava detido, aí eles ligaram para o Glenn, aí aqui no Rio de Janeiro era 6 horas da manhã, aí o Glenn achou que eu tinha feito alguma merda, alguma coisa assim, aí tal, no aeroporto, estava bêbado, alguma coisa assim, achou que eu devia ter feito alguma merda, ou estava feito alguma merda. Ele imaginou Não isso, que mas aí você depois... apronte geralmente no dia a dia para ele pensar isso, Não, não. não faço nada, gente, eu não Um faço nada. santo. Santíssimo. Mas naquela época era 2013, né? Aí, é, aí depois eles vieram. Você lembra que eu falei para você que eu tinha uma ligação com um advogado Sim. ou um advogado do sistema? Eles trouxeram um celular para eu falar com o advogado, que eles tinham um advogado na linha que ele podia me dar atendimento jurídico. E aí você lembra que eu só podia ter uma ligação, né, com o advogado. Aí eu recusei e aí eu falei que eles precisavam falar com o The Guardian, que tinha meu advogado lá. Aí eu tive que ficar 8 horas e 15 minutos sendo interrogado. Eles tiveram 7 agentes diferentes que ficavam indo e vindo, trocava de agente, porque eles ficavam me O que que eles perguntando queriam e eu saber? perguntando. Sabia de tudo. Mais para o final, depois que eles começaram a perguntar, eles perguntaram onde eu morava, perguntaram o nome do meu cachorro, aí eu perguntava para eles, aí eles perguntaram o que eu estava fazendo na Alemanha, eu falei que fui visitar uma amiga, fazendo turismo. Aí, quando eles começaram a me perguntar sobre a Laura, aí eu expliquei, estou trabalhando, fazendo trabalho jornalístico, eu não posso revelar a minha fonte, não posso falar nada. Aí falei todas essas coisas para eles. E dentro da convenção, eles não podiam fazer isso comigo. No entanto, que eu ganhei o caso contra eles lá, depois que eu processei o governo lá de lá, né? Só que eu não tive Governo da até hoje Alemanha. meu... Não, não, da Inglaterra. Eu fui Ah, você detido na estava na Inglaterra, fui na Inglaterra. conexão, na Puta Inglaterra. que pariu. Aí, cara, eu Menos mal, fiquei né? Já pensou se 8... ele estivesse falando em alemão com você, aí o bagulho ia ficar maluco ainda. Aí ia ficar sinistro. Não, mas aí 8 horas e 15 minutos para o advogado do The Guardian conseguir falar comigo. Nesse meio tempo, a embaixada brasileira tentou entrar em contato comigo, eles não deixaram. E aí, tu lembra que eu falei que no dia 16 eu tentei ir no aeroporto e trocar minha passagem? Uhum. O governo da Inglaterra mandou um comunicado que a gente veio saber depois, tem uma matéria publicada sobre isso, para a Casa Branca, que eles iam me deter. 2 dias antes, o governo americano sabia que ia da minha detenção. E eu fiquei 8 horas e 15 minutos, Eric, detido na sala até eu ter acesso ao meu advogado. Aí eu falei com o meu advogado e eu achei que eu não ia voltar para o Brasil. Aí depois eu saí de lá e eles queriam, né, que eu passasse pela alfândega para entrar no país. Para passar na alfândega, eles tiraram eu daquela sala e fui naquele grande house lá, quando você entra em Heathrow, que você passa ali pela alfândega e tem milhares de pessoas entrando ali no país. Aí eu comecei a gritar: eu quero falar com a minha embaixada, eu quero falar com o meu advogado, eles estão me prendendo aqui. Aí o líder deles, que só ficava do lado de fora, estava lá no telefone, aí ele veio falar comigo, falou para eu calar a boca. Aí eu falei para ele: if I walk into your soil, I will go to every television station tonight and I will tell what you guys did to me. Se eu entrar aí dentro do seu país, eu vou para todas as televisões e eu vou falar exatamente aqui o que vocês fizeram na tortura comigo. E aí ele pegou o papo, porque eu continuei ali gritando, aí ele pegou meu passaporte e foi me levar para um outro lugar. Eles tentaram passar a minha mala grande por um lugar lá que não podia passar, porque só mala pequena podia passar para aquele lugar lá. E aí, depois dessa decisão todinha, ele ficou no telefone um tempão, e eu cansado, né? Estresse mental do dia inteiro, acordar cedo e tal. Aí eu cheguei lá 8 horas da manhã, eu fui entrar no avião 8 horas da noite. Quando eles só me entregaram meu passaporte na porta do avião, e era TAM, na época. E aí, quando eles me entregaram assim o meu passaporte e a rainha pagou a minha passagem para voltar, eu falei: se eu não voltar em business, eu não vou voltar. E eles pagaram a executiva para eu poder voltar em executiva. Voltei na executiva, porque minha passagem estava executiva, eles me fizeram perder meu voo, e eles pagaram, a rainha pagou a minha passagem executiva, que eu fiz ela pagar no final. Aí eu fiquei Peraí, mas quando você disse que a rainha pagou, você não está dizendo que foi lá? Porque o dinheiro é da rainha lá na Inglaterra, não é? Eu imaginei a rainha andando
Lá com Não, não, porque, pelo amor de Deus, não falar pra Ô, cara. senhor Não, David, beijou tua mão. não, não. Mas aí, Érica, Sim, aí sim, quando eu sim. entrei no avião, eu falei com o atendente, né, para poder fazer uma ligação, que eu fui detido durante aquele período e eu precisava falar com o Brasil. Eu liguei para o Glenn, não consegui falar com o Glenn, e eu liguei para um amigo meu e falei para ele o número do voo e quando eu estava chegando no Brasil. E aí, quando o avião levantou voo, Érica, eu caí no choro assim, que eu não Desabou, né? conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. Eu chorei muito e eu não consegui dormir no voo inteiro, né? Assim, cheguei no Rio de Janeiro, aí milhares de fotógrafos, aí foi assim, dali é que eu saí do backstage, da onde eu estava trabalhando, fazendo estratégia de comunicação. Eu fiz todas as estratégias de comunicação das publicações do Edward Snowden, faço as estratégias de comunicação até hoje para o meu marido, todas as estratégias de comunicação sou eu que faço com ele. Eu tenho dupla formação em publicidade e marketing, então eu sempre fiz. E dali eles me botaram na linha de frente. E aí, juntando com a jornada de junho e depois com o caso Snowden, que eu queria inocentar o Snowden, que é aí que eu fui entrar para a política. Eu comecei a virar um ser político por causa dessa situação ali. Porque, Eric, a gente entrou aqui num debate antes falando sobre, né, que eu sou uma exceção da exceção. Da onde eu venho, do que eu venci, eu, durante muito tempo, eu comecei a acreditar, né, que eu era realmente o cara que se esforçou, que conseguiu, que fez acontecer. E depois eu olhei de volta para o sistema e eu vi que isso não é uma verdade. Eu vi que eu sou uma anomalia dentro do sistema. Eu sou aquela coisa assim que 0,1 acontece dentro desse sistema que massacra a maioria dos brasileiros. Então, assim, eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de fazer as coisas, de viajar ao mundo, de fazer todas essas coisas que eu fiz, sim, graças às escolhas que eu fiz, à força de vontade, mas eu sou uma exceção. O sistema não dá essa possibilidade para todo mundo. O sistema ele paralisa todo mundo e é muito diferente. Então, por isso que eu estava dedicado, estava trabalhando, eu trabalhei com The Guardian, eu trabalhei com várias empresas grandes e eu fiz uma guinada na minha vida. Eu decidi abrir uma casa para poder a juventude do Rio de Janeiro estudar política, eu me informar de política, então me politizei. Nas eleições de 2014 participei um pouco, mas em 2015 eu abri uma casa no centro da cidade, na Pedra do Sal, onde a gente debatia, fazia vídeo cinema para poder debater política, se organizava para os atos, sabe assim? E ali eu fui me formando como ser político. Em 2016 eu virei vereador da cidade, porque depois o pessoal me escolheu para representar eles, que é a galera do Juntos, e aí eu represento Juntos até hoje. Visto a camisa, estou nos atos com a galera assim, e foi assim que eu virei vereador e entrei na política. Cara, que história sensacional. A gente vai ter que fazer um outro episódio, deputado, para a gente poder falar sobre de 2016 para frente, falar sobre o processo de adoção também, que eu tenho, como eu falei, tenho muita curiosidade. Quero entender melhor sobre essa questão dos deuses pagãos. Eu não entendo nada disso, eu quero entender mais sobre isso. Mas o nosso tempo aqui é limitado, eu estou de plantão, você também tem seus compromissos, mas eu não posso encerrar sem antes perguntar duas coisinhas. A primeira, quando você achou que você ia ser preso, que você ia ficar preso de fato, naquele momento, você continuou pensando que valeu a pena fazer o trabalho jornalístico e expor tudo o que você expôs? Sim, a primeira coisa que passou na minha cabeça era que ainda bem que era eu que não era o Glenn, né? Porque eu não ia suportar que fosse ele no meu lugar. Eu fico até um pouco emocionado Que pensando amor nisso. lindo. Isso é amor, E né, a cara? segunda é amor, de verdade. A Amor demais. definição máxima, assim, me põe no teu lugar para o Que que for. eu, eu não ia suportar, assim, se fosse ele no meu lugar, eu não ia suportar, não ia saber o que fazer, eu ia ficar perdido, eu não ia conseguir, sabe, assim, passar por aquela situação. Ele também, ele passou, assim, tu vê ele falando, ele fica muito emocionado, porque ele ficou muito impotente naquele dia. E aí, tipo, para mim, foi a primeira reação, foi assim, ainda bem que fui eu e não foi ele. E claro, assim, eu faria tudo de novo. Claro que eu não compraria passagem, né, de escala na Inglaterra, né? Eu faria escala em outro lugar. Mas eu faria tudo de novo. E naquele momento lá, eu tinha toda a certeza do mundo que o grande impacto que a gente estava demonstrando, mostrando que aquelas pessoas que falavam que os Estados Unidos estava espionando, que não sei o quê, era uma verdade. A gente transformou aquele fato em uma verdade e trouxe um grande golpe para aquele
império, né? E demonstrou que eles também têm como tomar porrada e demonstrar as suas fraquezas também. Que nenhum império é indestrutível e que a gente não precisa viver à sombra de nenhum império. Então, assim, a gente demonstrou, e foram, Érica, assim, milhares de jornalistas que trabalharam com a gente, de mais de 46 países, eu acho, que trabalharam. Era jornalista vindo e entrando na nossa casa todos os dias, sabe? Vindo todos os dias, entrando em contato em televisão diferente. Então, assim, naquele momento foi isso, assim, foi essas duas coisas. Muito orgulho de ter feito aquele trabalho e eu estava bem tranquilo por causa das histórias que eu já, como eu te falei, eu já tinha lido de Guantánamo. Então, para mim, eu ia para Guantánamo mesmo. Ia passar uns 12, 15 anos lá, sem ter um julgamento, que é isso que aconteceu com a maioria das pessoas que estão lá até hoje. Estados Unidos é muito mais cruel do que a maioria das pessoas imaginam. Bem, a gente... Vamos marcar esse papo de novo, mas só para a gente encerrar, você citou Paulo Coelho, eu anotei aqui, jornalista, estou anotando tudo, porque eu publiquei ontem no meu Twitter, né, Eric Mota TV, sigam lá, que Paulo Coelho foi o segundo livro que eu li. Eu li primeiro, eu lembro que foi A Cabana, e o segundo foi Brida. Porque Brida é meu favorito. Brida no é meu colégio favorito. todo mundo queria passar os clássicos e eu odiava aquilo. Então, assim, eu passei até chegar no terceiro ano sem completar um único livro, porque eu não gostava de ler. E aí, um dia minha avó vendia a revista Avon e eu comprei dela o livro A Cabana. E o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, já com 16, 17 anos, eu adorei a experiência de ler. Eu falei, nossa, ler não é tão ruim. Aí meu pai tinha Brida, eu peguei Brida, foi o meu segundo. E eu digo que foi graças a isso, a literatura popular, que hoje eu sou jornalista, que hoje eu cheguei aqui onde eu cheguei, que hoje eu mudei de vida, que, enfim, graças a isso e vários outros fatores, eu sou fiéis 100%, porque eu não tinha dinheiro e tal, e vários outros fatores com sorte e tudo mais, que a gente aborda no próximo papo. E você citou Paulo Coelho, né? Eu queria saber a importância da literatura na sua formação e, para a gente arrematar, a importância do país investir em educação para que novos David Mirandas possam surgir por aí. Olha, eu acho que é primordial, né? Assim, eu acho que a literatura ela não precisa ser apresentada da forma que é apresentada na escola hoje em dia. É muito denso, sabe? Eu acho que, assim, eu acho que vão me tacar pedra, mas eu acho que Machado de Assis, sabe? Assim, tem muitos escritores brasileiros que as pessoas que estão na faculdade iam aproveitar muito mais que estão um pensamento ali do que naquele período ali. A leitura ela tem que ser entregue de uma forma leve, lúdica, para você conseguir abordar e a pessoa conseguir ficar presa, a criança, o adolescente. E o que acontece hoje precisa de uma revisão inteira sobre o que acontece com a literatura brasileira. Eu acho que é muito nariz empinado a literatura. Porque se você cita Paulo Coelho algumas rodas assim, pô, as pessoas falam assim, não, Paulo Coelho não é literatura. Cara, simplesmente é o brasileiro mais lido da história. Ele está não sei quantos anos na lista do New York Times Bestseller no top 10, cara. Não sei quantos anos no top 10. Assim, eu acho que deve ter uns 15 anos que ele está no top 10 ali, sabe? Assim, então, assim, é de extrema importância. E Paulo Coelho me ajudou muito com a leitura dele. E aí eu citei Richard Bach também, que tem tem um livro dele que eu acho que Ilusões me ajudou muito também nisso. E eu também eu sou pagão por causa da Brida também, porque a Brida era uma bruxa. Aí eu vi todos os rituais que ela fazia ali, procurei entender mais sobre isso, e aí eu virei pagão. E aí isso eu acho que a literatura modificou também muito assim dentro de mim. Aí no outro dia eu estava até conversando com o Paulo, ele me mostrou uma foto, aí depois ele postou a foto, aí eu perguntei se era quando ele fez a viagem do Egito que ele escreveu, né, o Alquimista, né? Aí depois ele postou que o livro já estava sendo trabalhado nele. E é muito boa ter essa relação com o Paulo hoje. E eu acho que a gente tem que modificar muito. A gente precisa rever como a educação está no nosso país hoje. A educação é o futuro. Se a gente não dá educação para a nossa população, e aí eu estou falando aqui num sistema de educação completo, sabe? Não é só a sala de aula,
é ter a cultura, ter a escola aberta aos finais de semana, é você poder fazer os pais participar, é ter a horta comunitária dentro da escola, é trazer as pessoas para dentro da escola e fazer aquilo ali um ambiente, é dar um salário digno dos professores, sabe? É cuidar daquelas pessoas que trabalham naquele ambiente, é dar um ambiente onde as crianças sejam incentivadas a estarem naquele ambiente de aprendizado. E eu acho, infelizmente, a gente precisa fazer uma reformulação todinha do que significa o espaço escolar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os brisolões, né? E os brisolões, antigamente, eu cheguei e tive o prazer de estudar, que a gente tinha cultura nos finais de semana, a gente tinha integral, que você ia de manhã até de noite, aí as crianças ficavam lá, jogavam bola, aprendia, cara, era um espaço maravilhoso, cara, que foi criado. Esse modelo tinha que espalhar pelo país inteiro, tinha que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, será assim no futuro, porque só assim que dá para poder salvar. Se você colocar a educação com a forma que está hoje, você só está colocando um impedimento para que as crianças usufruam daquele espaço ali. Então, a gente precisa modificar e fazer uma integração entre a educação, cultura e esporte dentro das escolas, que é ideal para o futuro desenvolvimento da nossa nação. Cara, que papo sensacional. Passando na pandemia aí, David, eu quero muito tomar uma cerveja contigo, viu? Vamos marcar esse rolê. Vamos sim, Érica. Cara, obrigado. Você é um cara assim que eu lembro do dia que eu te conheci. Eu te conheci no evento Congresso em Foco, no Prêmio Congresso em Foco, que você foi um dos premiados. Eu me apresentei para você, a gente sentou lá em cima, tomamos um negocinho e comecei a te entrevistar. Mais tarde, você me viu já no meio da festa, você veio, Eric, e me abraçou, foi o meu segundo contato com você. Eu olhei e falei, cara, esse cara é legal. E, cara, você é um ser humano sensacional, gosto muito de você e parabéns por ser essa pessoa, viu? Obrigado, Eric. Você também é uma pessoa maravilhosa, por isso que eu aceitei esse papo aqui estar com você. Obrigado de coração. Querido. E eu vou usar e abusar, viu, David, da sua boa vontade. Eu vou querer que você faça a ponte para mim chegar no teu marido, agora no Paulo Coelho também, porque é para isso que servem, entendeu? É um interesse, entendeu? Eu sou um interesseiro. Eu acho que é isso. Você tem a oportunidade de ter pessoas, de ter contato, você é jornalista. Eu estou casado com um, então eu sei como é que funciona. David, obrigado do fundo do coração. Sigam o David. Como é que estão as tuas redes sociais? David Miranda Rio, no Twitter, no Instagram, e David Michael Miranda, David Miranda só no Facebook. O meu é @jornalista Eric Mota no Instagram e no Facebook, Eric Mota TV no Twitter. A gente se vê até a próxima terça-feira. David, obrigado, um grande abraço. Até. Tchau, gente. Obrigado. Esse é um recado só para quem curtiu esse bate-papo. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube Fora de Regra e, é claro, seguir o Regra dos Terços em todas as redes sociais. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Beijo, tchau!